Dois pensamentos são inevitáveis, né? Um deles é o sentimento de gratidão e o segundo é o sentimento de temor. Nós, quando vamos compartilhar a palavra de Deus, nós sempre temos esses dois sentimentos. Se não temos, se alguém sobe aqui e não sente isso, eu creio que ele está muito autoconfiante, né? Porque nós dependemos de Deus para transmitir a sua palavra. Nós vamos ler um texto, mas antes de lermos esse texto, nós gostaríamos de fazer pequena introdução. O texto que vamos ler é Isaías capítulo 6, de 1 a 9, e depois nós vamos ler ainda um outro trecho. Mas, quando pensava, meus irmãos, nessa palavra, eu pensava na nossa história, na história do ser humano. Cada um de nós tem a sua própria história, que começa no dia que nós nascemos e que recebemos a nossa certidão de nascimento, e que termina quando se lavra o nosso atestado de óbito. Então, termina aí a nossa jornada, a nossa caminhada. E uns têm uma jornada mais longa, outros jornadas mais curtas, mas a verdade é que todos nós temos uma trajetória para percorrer. E nunca sabemos o que está pela frente. Aqueles que têm uma trajetória tranquila, têm uma história abençoada, têm uma história de progresso em todos os aspectos. Tem aqueles que têm uma história de frustração, de tristeza, de fracasso. E todos esses dependem do Senhor. Nós vamos ler esse trecho aqui em Isaías. Gostaria que todos nós pensássemos na nossa história. Do dia que nascemos e que entendemos por gente para cá, o que o Senhor fez em nossa vida, tudo que já passamos até aqui, de bom e de mal. Para sabermos que o Senhor é quem cuida de nós em toda essa trajetória. No livro de Isaías, no capítulo 1, no capítulo 6, melhor dizendo, versos 1 a 9, nós lemos aqui uma experiência profunda de Isaías com Deus. A última canção que cantamos aqui falou de promessa. E eu fiquei acompanhando e pensando que a maior promessa que Deus já fez nesta terra foi enviar o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar da escravidão do pecado. E o nosso assunto nesta noite é: só Deus resgata você. Não há nenhum outro ser no mundo que pode lhe tirar da escravidão do pecado. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 6, 1 a 9. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, e vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Deus abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que por ela Tu nos fala ao coração, Pai, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Ti, de que estamos aqui para levar essa palavra de libertação. Se conosco, Deus, abençoa a Tua igreja reunida nesta noite, e faça, nosso Pai, com que essa palavra traga para o nosso coração o despertamento que precisamos para sermos instrumentos do Senhor na realização da Tua obra nessa terra. Fala-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Esse trecho, meus irmãos, me fala muito, né? E pensando um pouco que é no último versículo que lemos, isso aqui me chamou bastante atenção. Depois de Isaías se dispor a ser um dos candidatos, a ser o candidato, porque depois dele ter a sua iniquidade tirada e o seu pecado perdoado, ele ouviu a voz do Senhor. E pôde perceber que havia um plano em curso ali, um plano de enviar mais um profeta para o ministério profético. Mas não havia o candidato. Esse plano tinha sido feito pelo próprio Deus, envolvendo a Trindade. Quando ele disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando ele diz quem há de ir por nós, ele nos faz entender que ali estava a Trindade que tinha arquitetado aquele plano, mas não tinha ainda um candidato definido. E um dia, Isaías amanheceu em sua casa, quem sabe deprimido, muito triste, curtindo um luto da morte do rei Uzias. E foi, sem dúvida alguma, um grande rei, na minha opinião, um dos mais importantes reis de Judá, que havia sucedido seu pai, Amazias, que foi assassinado. E ele precisou assumir o reinado com 16 anos de idade. E ele, então, teve esse encontro com Deus, essa visão de Deus. E eu acho interessante porque quando chega no fim da leitura aqui, que ele se propõe aí, Deus lhe mostra o povo com quem ele ia lidar. Era um povo sem entendimento e sem percepção. E às vezes eu fico pensando, né? Ele não discutiu. Será porque ele não discutiu? O Senhor, o que é que eu vou fazer pregando para um povo que não tem entendimento e nem percepção? Mas ele olhou para si. Eu vim do meio desse povo e o Senhor me transformou. O Senhor tirou a minha iniquidade, purificou o meu pecado, me colocou aqui na posição de um servo. E eu preciso assumir essa responsabilidade, porque o mesmo Senhor que me libertou, o mesmo Senhor que me tirou das trevas para a sua luz, é o mesmo que vai operar na vida desse povo. E ele então, meus irmãos, aceitou o desafio. Mas é interessante esse mover aqui durante o tempo que ele passou ali no templo. Ele entrou no templo, como eu disse, muito triste, deprimido, com uma sensação muito grande de perda. Porque nessa trajetória que eu disse que nós faremos, nós passamos por tudo isso.
passamos por ganhos e passamos por perdas, e às vezes grandes perdas. Quem não tem passado na sua vida por essa experiência de perder uma pessoa amada, pai, a mãe, um irmão, um filho, alguém que você admira muito. Muitas pessoas já passaram por essa experiência, por esses momentos de dor. E ele entrou ali no tempo deprimido, como eu disse, começou, e alguma coisa sobrenatural começou a acontecer. Primeiro ele viu os serafins que estavam ali, cada um tinha 6 asas, e ele viu aquele movimento. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aonde quer que você vá, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Todas as coisas que você bate o olho, você vê a glória do Senhor. Isso aqui foi feito pelo Senhor. Nós ontem tivemos um dia muito abençoado, e eu tive a oportunidade de andar por meio daquele mato com o irmão Dional, e cada coisa que nós olhávamos, eu via ali a mão do Senhor, a glória do Senhor se manifestando ali através da natureza. E eu, grato a Deus, porque eu me sinto como parte de tudo isso. Quando você quebra um galho de árvore, você está destruindo a si mesmo. Você faz parte desse todo. E então, ele ficou ali vendo esse movimento e o medo começou a se aproximar. Ele viu os serafins voando uns para os outros e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu fico imaginando, meus irmãos, que depois ele falou a causa de tanto medo. Eu creio que ele ficou ali deprimido, e o medo foi tomando conta da sua vida. Eu creio que só as psicólogas aí devem imaginar o que ele estava passando ali, porque era a impureza em frente à pureza absoluta. Aquilo foi como se fosse um choque térmico. Ele sentiu ali o temor da morte. Quando ele diz: sai de mim que vou perecendo, esse ai foi um ai de desespero mesmo. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, venho de uma cultura, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E quando ele estava naquela agonia, às vezes eu fico pensando, os serafins estavam ali, e quem sabe antes de vir aquele que estava com a brasa, veio outro vendo o seu desespero e disse: o que há com você? Está num ambiente tão tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente de santidade, e o porquê de tanto pavor? E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram um Rei, Senhor dos Exércitos. E o serafim voou para ele, trazendo uma brasa viva, tirara do altar com uma tenaz, e chegou e tocou em sua boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios. Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E depois disso, só depois disso, ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Havia ali um plano de enviar mais um profeta. Não havia candidato disponível, e ele se prontifica aqui. Aquele homem que estava trêmulo, que tinha medo e que sentia o pavor da morte ali, agora enfrenta uma das maiores responsabilidades que um homem podia assumir naquela ocasião, que era o ministério profético. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus lhe disse: vai, só que você vai encontrar esse povo, um povo sem entendimento e sem percepção. E ele, nada o deteve, e ele aceitou o desafio. E eu posso crer, não sei o que os irmãos acham disso, mas na minha opinião foi um dos profetas mais admiráveis
que nós conhecemos na palavra de Deus. E ele então inicia o seu ministério. Nós verificamos aqui em Isaías 9, capítulo 9, verso 2, ele disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E por que isso aconteceu? Verso 6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso, meus irmãos, me chamou bastante atenção. Nunca vi comentário sobre isso, mas estava pensando. Ele colocou aqui o verbo no presente, algo que iria acontecer daqui a 740 anos. Ele colocou no presente. Ele não disse: um menino vai nascer. Se um menino nos nasceu, a sua convicção era tamanha que ele já via esse menino nascido. Esse menino era Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, ele deu as características, seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele iniciou o seu ministério assim. Nós podemos até imaginar que foi um profeta evangélico. Ele já anunciou Jesus antes de nascer. E ele prossegue, meus irmãos, nessa sua tarefa de ministério profético, que nós encontramos como que um começo do capítulo 1 do seu livro, quando ele chama a atenção dos céus e da terra, como ligando os céus à terra. Ele diz no verso 2 do capítulo 1: ouve, ó céus, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Ele não estava ali para falar por si, estava para falar pelo Senhor, falar a palavra de Deus. Ele foi chamado para isso. Ouve, ó céu, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ele pensou, quem sabe, lá no último versículo que nós lemos, que Deus falou para ele que ele ia pregar para um povo sem conhecimento e sem percepção. E ele aqui então fala desse povo, não comparando esse povo com o boi, mas ele faz aqui uma alusão, porque os animais, eles são inteligentes. Se você cuida dele, ele reconhece isso. Então ele disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E depois ele vai mais além, o verso 4, dizendo: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Era um povo caminhando de costas para Deus. Depois de receber tudo de Deus, virou as costas. Voltaram para trás, quer dizer, é como se o povo estivesse caminhando ao contrário daquele caminho que Deus estabeleceu. E nós vivemos, meus irmãos, nesse mundo de um povo que tem as suas costas viradas para Deus, de um povo que querem caminhar num caminho traçados por si mesmo, e não lembrando de que Deus um dia enviou esse menino que nasceu para abrir um caminho, o único caminho que possa nos levar a Deus. E então eu fico pensando a tarefa que Isaías teve nessa sua trajetória de pregação da palavra de Deus para um povo que
cada um, como eu disse, tinha a sua própria história. História de idolatria, história de rebeldia, história de falta de submissão à vontade de Deus. E ele era o profeta de Deus para traçar diante desse povo um caminho que pudesse conduzi-los a Deus, que pudessem tirá-los da cegueira e da escravidão do pecado. Qual é a sua história? Eu disse para os irmãos que devíamos pensar na nossa história, desde o começo até aqui, porque para frente nós não temos conhecimento, ainda vamos descobrir, mas até aqui nós podemos saber o que passou em nossas vidas de quando nascemos até hoje. Às vezes eu comento com alguns irmãos, o irmão Dional e aqueles irmãos, mais ou menos do nosso nível de idade, quanto o Senhor já fez por nós durante todo esse tempo, né? Nós temos um hino do cantor cristão que fala disso. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpresos quanto Deus já fez. Então Deus já fez muito, meus irmãos, por nós, e fez por Isaías, e ele naquele momento de tristeza, de viver um luto do rei que ele certamente mais amou, e de um rei que ele tinha afinidade. O livro de Isaías, de Uzias, que ele tinha mais ou menos, pelo menos 2.600 assessores. Nós queremos crer que, quem sabe, Isaías era um desses assessores, que morreu, perdeu o seu rei, perdeu o seu emprego, e ele ficou deprimido. E um dia ele entendeu que só o Senhor podia resolver o seu problema, e ele se dirigiu ao templo do Senhor. Para onde você se dirige quando se encontra deprimido? Para onde você se dirige quando está diante de um problema? Vai apenas lamentar? Vai apenas blasfemar? Ou vai saber que há um Deus que cuida de nós? E que muitas vezes, sem dúvida alguma, podemos afirmar que os problemas que envolvem as nossas vidas são decorrentes do pecado, da nossa desobediência a Deus. O pecado é uma realidade na vida de todos nós, como foi nos tempos de Isaías. Nós somos dessa origem, meus irmãos, pecaminosa. Salmo 51, verso 5 diz que, vamos ver o trecho, Salmo 51, 5, o que diz aí? 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A gente já nasceu dessa semente, deteriorada, né? Uma semente má. Já nascemos dessa semente. O apóstolo 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas nem tudo está perdido, porque a seguir, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E foi isso que ele fez com Isaías. Isaías também nasceu dessa semente. E a sua impureza, essa impureza que lhe levou a tanto temor no templo, era decorrente do pecado. É o pecado que nos traz tristeza, é o pecado que nos traz frustrações, é o pecado que nos traz medo. E quando nós nos aproximamos de Deus e passamos por uma experiência semelhante à de Isaías, nós podemos nos tornar heróis e heroínas, porque não vamos mais confiar na nossa capacidade, no nosso poder, mas vamos viver pelo poder de Deus em nossas vidas.
Então, meus queridos, não se assuste quando estiverem passando por provas e nem se acomodem em lamentar e em blasfemar, mas busque ao Senhor, porque o profeta Isaías mesmo diz que esse pecado nos separa de Deus. E uma vez separados de Deus, nós ficamos fragilizados. Nós ficamos sem condições de sermos vitoriosos nas nossas lutas. Isaías 59, 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Então nós ficamos fragilizados quando nós deixamos que o pecado age em nossas vidas. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para nos condenar por causa desse pecado. Aí em João 3, 17 e 18, João diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus irmãos, e a condenação qual é? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferem andar de costas para Deus, como disse o profeta, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Então, nós precisamos mostrar a esse homem pecador que está separado de Deus, que nem tudo está perdido. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus amou, meus irmãos, o mundo, disse João, também de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, esse Deus nos ama, e quando eu disse que a maior promessa que Deus já fez a esse mundo foi de enviar o seu Filho. E isso foi feito lá no início, quando nós caímos, quando nós perdemos a direção da vida, Ele já enviou o seu Filho. Nós encontramos em Romanos 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Então, às vezes nós pensamos nos grandes projetos de Deus, meus irmãos, e o maior que nós conhecemos foi a criação de tudo isso, né? Do universo, de todos nós, de tudo que nós conhecemos e não conhecemos, que foram criados por Deus. Mas o segundo maior projeto de Deus, eu quero crer, que foi enviar o seu Filho a esse mundo, para resgatar esse homem e essa mulher que se perdeu, esse homem e essa mulher que se tornou escravo do diabo, escravo do pecado. Estávamos falando há pouco da Cracolândia. Não, desculpe, eu estou fazendo um tratamento, eu já falo mal e sem dentes, então fica pior. Mas o homem, muitas vezes, prefere viver uma vida miserável, né, do que buscar esse Deus que sempre tudo fez para nos fazer felizes. O maior desejo de Deus é ver a nossa felicidade. O Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, quando nós estamos fortes, Deus se alegra com isso, porque Ele sabe que tem filhos fortes e dispostos a realizar a sua obra, como fez Isaías e como fizeram tantos outros. E Ele mostra, meus irmãos, o caminho para essa libertação. E Ele... Qual é a sua história? Como nós perguntamos.
o que já fez da vida até aqui, o que Deus tem feito através da sua vida. Nós precisamos pensar nisso, o que Deus tem feito através da minha vida, porque Ele enviou Jesus a este mundo para me libertar, mas libertar para quê? Me libertar para usar a minha vida para que outros sejam libertos através da minha e da sua instrumentalidade. E Ele deu tantos exemplos, meus irmãos, de homens que andaram por caminhos diferentes, que andaram de costas para Deus, mas que isso durou até o encontro com Jesus. E é interessante notar e lembrar que às vezes temos histórias tristes, histórias de derrota, mas a boa notícia que podemos dar é que essa história pode ser mudada. Pode ser mudada no meio do percurso. E todos nós que estamos aqui passamos por isso. Nós estamos caminhando também de costas para Deus. Mas um dia encontramos Jesus Cristo. E a partir desse instante Ele mudou a nossa história. Foi assim que aconteceu com Isaías. Depois dessa depressão tremenda, foi à casa de Deus e ali Deus mudou a sua vida. E transformou aquele homem covarde, aquele homem que temia a morte, aquele homem que gritava, ai de mim que vou perecendo. Transformou em um dos maiores profetas que nós conhecemos. E ele dedicou a sua vida para que essa palavra pudesse chegar hoje a nós e que nós pudéssemos usufruir dela, abrindo o nosso coração para Jesus, aceitando como nosso Salvador. A palavra de Deus diz que todos pecaram, nós não escapamos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisamos voltar para o Senhor e só Jesus pode fazer isso. Nós temos histórias, por exemplo, de Zaqueu, de Saulo de Tarso, que eram homens que caminhavam para trás, mas que um dia encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Todos nós somos admiradores de Paulo, homem que dedicou a sua vida, mas que teve um período da sua história, que ele andava de costas para Deus, procurando perseguir aqueles que serviam a Deus. Mas um dia encontrou-se com Jesus e a sua história mudou. Você pode mudar na sua história hoje. Jesus está aqui, ele disse que quando está 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. E todas as vezes que nós nos reunimos para pregar a palavra de Deus, nós sabemos que Ele está ali, operando pelo Espírito, para que o nosso coração se abra e possa aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode lhe levar a Deus. E você pode receber essa salvação porque o preço, gratuitamente, porque o preço já foi pago por Ele. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar. E é esse sangue que 1 João diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa a quantidade de pecado que você já tenha cometido até agora, importa reconhecer que esse pecado pode lhe levar ao inferno e que, abrindo o coração para Jesus, você pode receber essa salvação que lhe garante a morada nos céus. E às vezes ficamos pensando, para quê? Todo esse sacrifício que Jesus fez, de passar 3 anos e meio nessa terra, abrindo mão de todo o seu poder divino para viver como homem, sofrendo fome, sede, sofrendo muitas dores, com muita angústia muitas vezes. Jesus experimentou só não o pecado, mas Jesus experimentou todas as dores, todas as lutas que nós enfrentamos. E por que isso? Ele diz que Deus precisava
preparar para si um povo diferente, um povo abençoado, um povo santificado. E lá em Tito 2:11, e ele fala sobre isso. Tito capítulo 2, versos 11. Depois no verso 14 também ele fala algo sobre isso. Tito 2:11. Ele disse assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O verso 14 diz: o qual se deu, falando de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele diz para Tito: fala disso, e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreza. Então Tito precisava falar disso com toda a autoridade. Eu preciso falar disso com toda a autoridade. Você precisa falar disso com toda a autoridade. O senhor e a senhora precisam falar disso com toda a autoridade, porque essa autoridade vem de Jesus para o nosso coração. Então, meus irmãos, a luta de Jesus nesta terra, todo o seu sofrimento, a agonia que ele passou, muitas vezes, que a Bíblia nos diz que quando ele estava para enfrentar a cruz, ele se agonizou de tal maneira que o seu suor chegou a transformar em grandes gotas de sangue diante do sofrimento que ele passou, e tudo isso para nos salvar. Nós estamos lendo o cantor cristão: veio Jesus a este mundo, viu para salvar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para perdoar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Então Jesus suportou tudo para nos salvar. E para quê? Porque ele precisava santificar esse povo. E esse povo tinha que sair de um povo que estava andando de costas para Deus. E que não era fácil tirar esse povo dessa prisão satânica, que tinha o privilégio, tinha o propósito de levá-los para o inferno. E ainda tem esse propósito. E o diabo faz tudo o que lhe é possível para que as pessoas vivam como esse grupo que Deus falou para Isaías, sem entendimento e sem percepção. Só o Espírito Santo pode mudar esse coração, só o Espírito Santo pode mudar essa direção de alguém que não tem entendimento e não tem percepção, que não entende que a sua situação é grave, que não entende que está caminhando para o abismo e que não percebe que isso vai lhe levar ao inferno, a um caminho sem volta. Então, meus irmãos, temos que clamar todos os dias para que essas pessoas retomem essa capacidade de compreensão e de entendimento, para que Deus possa fazer uma obra nova nos seus corações. Então, nós temos esse privilégio de sermos alcançados por esse Jesus, mas devemos lembrar, meus irmãos, que as oportunidades vão passar. E muitas vezes essa falta de entendimento, essa falta de percepção leva as pessoas a viver uma vida sempre distante dessa realidade. Lucas 13. Lucas 13. 25 a 27, nós lemos o seguinte, Lucas 13, 25 a 27. Quando o pai de família se levantar, cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos respondendo, ele vos dirá: não sei de onde vós sois.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e temos ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Essa iniquidade que perdurou na vida de Isaías por algum tempo, perdurou na nossa vida por muito tempo, mas que nós fomos livres dessa iniquidade e temos a porta aberta para nós. Mas há muita gente, sem perceber isso, a porta vai fechar. A porta vai fechar e nós encontramos lá em Amós. Amós, no capítulo 8. Nós encontramos lá uma palavra de Amós que é bem interessante, que nos chama muito a atenção para isso. Amós 8, 11 e 12, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundo de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então o tempo vai passar, o tempo da graça vai passar, e aqueles que permanecerem sem entendimento e sem percepção, estão correndo grave risco. E às vezes, meus irmãos, as pessoas não sabem o risco que correm quando não tem Jesus como Salvador. Se eu perguntasse aqui, qual é a sua maior necessidade hoje? Eu sei que muita gente ia pensar em várias delas que está precisando hoje, mas graças a Deus que, pelo menos a maioria, ou todos nós que estamos aqui, já tivemos esse encontro com Jesus Cristo, já temos certeza da nossa salvação, estamos em paz. Mas se nós perguntarmos aí fora qual é a sua maior necessidade hoje, o indivíduo vai dizer que é uma casa, outro vai dizer que é um carro, outro vai dizer que é qualquer um outro bem material, mas nunca vai dizer que é Jesus. E a nossa maior necessidade, meus irmãos, é o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Esse é o maior bem que nós podemos ter nesta vida. E nós precisamos valorizar isso. E por isso Isaías, ele se preocupou muito com isso. Isaías 55, versos 6 e 7, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Isaías denunciou isso lá no capítulo que lemos, no capítulo 1. E um povo corruptor, um povo carregado de iniquidade, uma semente de maligno, povo corruptor, carregado de iniquidade. Então ele denunciou isso. E aqui ele chama a atenção para a urgência de tomar essa decisão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento. Se converta ao Senhor. Lá em Lucas 4, 18, 19, ele fala de um sentimento que ele teve em Isaías 51, 1. O Espírito do Senhor. Ele estava numa sinagoga, ele foi dado um livro, e quando ele abriu, estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Então Jesus veio para isso, para nos tirar da opressão e para nos dar uma esperança de vida eterna com Deus. Então, meus irmãos, ele fez todo esse sacrifício para preparar para si esse povo
seu, como diz Tito, como Paulo diz a Tito, povo seu especial, zeloso de boas obras. E lá em 2 Pedro, estamos chegando ao fim, o pastor nos pediu para agilizar, e nós não conseguimos falar muito em pouco tempo, muito pelo contrário, sempre falamos pouco em muito tempo. Mas vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Ele disse assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa chamada para Jesus tem um objetivo, né? Nós somos chamados para isso, não para anunciar as nossas virtudes, porque nós temos, mas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar essas virtudes a tempo e a fora de tempo, como diz a palavra a Paulo, porque a coisa é urgente. Há muita gente caminhando a passos largos para o inferno, porque está vivendo nessa inércia da falta de percepção e a falta de entendimento. E nós somos, meus irmãos, responsáveis, porque lá em Atos 16, 15 e 16, Jesus disse que devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que creem e forem batizados será salvo, e o que não crê será condenado. Então, quem tem que ir e pregar o evangelho somos nós. E se alguém vai para o inferno, de alguma maneira nós somos responsáveis por isso, porque eles não podem aceitar um Jesus que não conhece. E nós precisamos, então, mostrar que esse Jesus veio para nos libertar e para, não só para nos dar uma nova vida aqui, mas para nos dar uma garantia com Ele na eternidade. Que Ele nos abençoe nesta noite e nos fale ao coração.